Palavra de Cientista de hoje pertence a dois convidados, não a um só, como é a regra mais habitual, mas tem as suas exceções também aqui nas conversas neste podcast. E hoje vamos falar de asteroides, também a propósito de, no final do passado mês, no dia 30 de junho, se ter celebrado mais um dia do asteroide. Um dia que foi criado em 2015, que Portugal integra desde 2016, portanto um ano depois da sua criação, e as festividades, digamos assim, que aconteceram no nosso país no passado mês de junho e que se prolongaram até 4 deste mês de julho, tiveram como coordenadores os convidados desta conversa. Teresa Seixas e Manuel Salgueiro Silva são professores do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Queria saber dos dois, antes de mais, se calhar começando por uma pergunta mais simplória, que tem algo de provocação também, provocação saudável. Teresa Seixas, comece por si. Que interesse tem um asteroide para que, ao longo de tanto tempo, investigadores, cientistas, astrónomos, físicos, amadores, se dediquem a esta espécie de pedras perdidas no universo? Podemos começar por aqui, Teresa Seixas? Sim, podemos, como entender, não é? Sim. Repare, os asteroides são corpos celestes, não é? E, como tal, nós podemos olhar para um asteroide de diversos pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista científico, porque eles são constituídos por materiais que têm o seu interesse científico, nomeadamente em termos de estrutura, propriedades físicas, as propriedades químicas, as propriedades mineralógicas, entre outras. Isto do ponto de vista científico. Mas, ao mesmo tempo, os asteroides podem e são uma fonte de mineração. Ou seja, algumas das matérias-primas que na Terra, num futuro próximo, poderão esgotar-se, nos asteroides, quer através de missões, quer de previsões que já se realizaram, eles são uma fonte de matérias-primas, nomeadamente de metais, ferro, níquel, mas também metais preciosos como a platina. Por isso, missões a asteroides com um propósito de efetuar uma mineração é algo que hoje já se pensa efetuar no futuro e que se espera que seja num futuro próximo. Mas também não podemos esquecer que os asteroides poderão constituir um potencial risco de impacto. Por isso, estudar os asteroides, as suas propriedades, poderão num futuro em que um asteroide constitua ou esteja numa rota de colisão com a Terra, ao conhecer melhor o asteroide, o desvio da sua rota de colisão poderá ser algo mais simples de efetuar. Por isso, nós quando olhamos para os asteroides devemos olhar sempre então nestas perspectivas, e é isso que tem sido feito, e é isso que está a ser feito por exemplo, a NASA, pela ESA, mas também por outros centros espaciais, nomeadamente no Japão, em que também se dedicam ao estudo e a missões a asteroides. Manuel Salgueiro Silva, e há aqui uma outra perspectiva que também, suponho que a Teresa também poderia explicar-nos, ou iria por aí também, que é a perspectiva da compreensão da formação do próprio, de muitos sistemas solares, de muitos objetos no universo. Suponho que há esta perspectiva também, nomeadamente do nosso sistema solar. Que papel terão tido e continuarão a ter, de algum modo, os asteroides na formação de sistemas como o nosso? Há também essa perspectiva? Sim, quando o sistema solar se formou, através da condensação daquilo que é designada por a nebulosa solar, houve essa condensação em rotação, levou à formação dos planetas rochosos e depois dos planetas gasosos, mas nesse processo todo ficaram alguns pedaços mais pequenos, isolados, e que não conseguiram aglutinar-se para formar corpos maiores. E esses restos da formação do sistema solar são os corpos mais pequenos, nomeadamente os asteroides e os cometas. E o importante no estudo dos asteroides, ou um ponto também importante, é reconhecer que desse estudo nós podemos obter informação importante sobre as condições que levaram à formação do sistema solar.
porque maior parte, ou uma quantidade significativa desses asteroides retém a composição química ou mineralógica do início da formação do Sistema Solar. E, portanto, nós conseguimos, nomeadamente através dos meteoritos, que são restos de asteroides que colidiram com a Terra, nós conseguimos obter uma informação crucial sobre a composição da nebulosa solar no início da formação do Sistema Solar. Por outro lado, também eles têm, tal como a professora Teresa já referiu, a composição mineralógica dele é bastante rica em metais que são essenciais, digamos, às atividades humanas, mas também em compostos que se pensa estiveram na origem ou que são essenciais para o aparecimento da vida. Compostos orgânicos, moléculas que depois deram origem a organismos muito rudimentares que estiveram na origem da vida. Portanto, eles também estão vistos como, digamos, a fonte de moléculas que estiveram na origem do desenvolvimento dos primeiros organismos vivos. Por outro lado, atualmente também, em termos de exploração, eles se o sistema solar é o objetivo primário para o ser humano, expandir-se a todo o sistema solar, os asteroides, nomeadamente aqueles que estão mais próximos da Terra, esses poderão ser fontes de recursos, inclusivamente de água, para poder ser utilizada nas missões espaciais, uma escala que de momento ainda não existe, mas que, se houver a tal economia de mineração de asteroides, esses compostos básicos, nomeadamente a água, poderá ser importante. Teresa Seixas, a comunicação deste ano, ou as celebrações deste ano do Dia do Asteroide, incluíram uma palestra online com Humberto Campins, professor da Universidade. É Campins que se diz? É Campins, não é? Campins. Ou Campins, sim. Não gostamos mais de dizer Campins, ele não se importa. Campins, sim. Tiveram a oportunidade de convidar-no, ele aceitou nesta palestra, chamou-me a atenção e acho que o título foi bem escolhido. A palestra chamou-se A Voz dos Asteroides. Teresa, quer-nos explicar melhor o que é que estava por trás deste título tão apelativo? Que voz dos asteroides é esta? Sim, o que o professor Humberto Campins, da Universidade da Flórida Central, quis trazer nesta sua palestra foi realmente realçar as missões da NASA e da Agência Espacial Japonesa, JAXA, aos asteroides. Em particular, ele realçou a cooperação internacional que tem que existir e que existe entre as diferentes agências espaciais. Ele começou por apresentar a missão ao asteroide da Agência Espacial Japonesa ao asteroide Ryugu, essa missão que foi uma missão de recolha de amostras do asteroide e retorno à Terra, de tal forma que em 2020 foram recolhidas pela primeira vez, ou foi pela primeira vez chegada à Terra, amostras de um asteroide. E a missão japonesa foi a missão Hayabusa 2. Só referir que os japoneses já tinham efetuado uma anterior missão, a Hayabusa 1, ao asteroide Itokawa, mas que houve problemas técnicos na recolha de material do asteroide e apenas foram recolhidas quantidades muito, muito reduzidas. No entanto, o professor Humberto Campins realçou que mesmo com quantidades tão reduzidas, houve uma partilha entre a equipa japonesa e a equipa americana. Por isso, esta cooperação existe e tem que existir. Por outro lado, o professor Humberto Campins realçou a missão americana ao asteroide Bennu. Essa missão também teve como o propósito fazer a recolha de material da superfície do asteroide Bennu. A missão chamou-se Osiris-Rex e digamos, as amostras chegaram à Terra em setembro de 2023, algo que foi acompanhado pela NASA e que foi transmitido a nível internacional. O realce foi realmente que
a ida aos asteroides, a recolha de amostras, toda a análise e estudo dos asteroides deve ser feita como uma cooperação internacional, envolvendo, neste caso, envolvendo a NASA, envolvendo a Agência Espacial Japonesa, mas também envolvendo a Agência Espacial Europeia, a ESA. E realçar que estes asteroides, quer o Bennu da missão americana, quer o Ryugu da missão japonesa, são asteroides com órbitas próximas da Terra. No entanto, eles não constituem perigo para, dos próximos 100 anos, não constituem um perigo, não está previsto nenhum impacto destes asteroides com a Terra. No entanto, eles são considerados asteroides potencialmente perigosos, dadas as suas dimensões. Eles têm, para que o asteroide seja considerado potencialmente perigoso, ele tem que se aproximar da órbita da Terra uma distância mínima ou abaixo de cerca de 19,5 distâncias lunares, e tem que ter uma dimensão, um diâmetro médio de cerca de 140 ou superior metros. Por isso eles, e como tal, para além do interesse de recolha de amostras, eles também, enfim, constituíam ou poderão constituir, num futuro longínquo, uma potencial ameaça à Terra. Essa distância que a Teresa Seixas referiu e essas dimensões têm a ver com o risco que potencialmente existe, como disse, pode existir, tendo em conta o nosso escudo protetor, a atmosfera terrestre, ou seja, está mais ou menos conhecida a capacidade da nossa atmosfera de nos proteger contra impactos mortais, mortíferos, que têm a ver com essas dimensões. São as dimensões a partir das quais há preocupação. Menos asteroides mais pequenos, estaremos mais protegidos. Sim, é evidente que com asteroides de menores dimensões estaremos mais protegidos, mas o facto... Estas dimensões, o 140 metros, distâncias, diâmetros médios acima ou igual a 140, e as tais distâncias mínimas de intersecção com a órbita terrestre de cerca de 19,5 distâncias lunares, é o que determina que um asteroide seja denominado potencialmente perigoso. E, como tal, quer a NASA, quer a ESA, têm gabinetes de coordenação de defesa planetária cujo foco é o rastreamento, a monitorização, em particular destes asteroides, pois são eles que potencialmente poderão representar um risco de colisão para a Terra. A monitorização daqueles que já conhecemos, depois há também os desconhecidos, não é? Que poderão ainda não ser detectados e poderão ser detectados já em tempos preocupantes, não é? Essa é uma questão também. Manuela Salgueiro Silva, estas duas missões que a Teresa, estas duas áreas de trabalho que a Teresa Seixas estava a referir, a questão da exploração, do trazer amostras dos asteroides e esta questão de defesa, elas decorrem em paralelo ou são campos diferentes, há missões diferentes? Tocam-se de algum modo estas duas áreas de trabalho? Não, são digamos, complementares, inclusivamente, para além do conhecimento da composição dos asteroides, porque até agora a informação que nós temos, ou que tínhamos antes destas missões, era através digamos, da observação da luz refletida pelos asteroides. E a partir dessa observação nós conseguíamos ter uma informação quantitativa, não 100% segura, mas com algum detalhe já sobre a composição mineralógica da superfície dos asteroides. Outra coisa é ir ao local, nestas missões de recolha, e ver, tirar fotografias no local e ver a estrutura da superfície e ver o tipo de materiais que lá estão, de diversos tipos. Estas duas missões de recolha realmente foram, para além de confirmarem algo que já se conhecia, trouxeram dados muito surpreendentes, nomeadamente na diversidade no tipo de materiais que lá existem e digamos, a granulometria que também caracteriza aquelas superfícies de corpos pequenos. Por outro lado, existem também, ou seja, estas duas
missões de recolha não são únicas, são complementares. As agências, especialmente a japonesa, a ESA, que é a europeia, e a NASA, quando projetam alguma missão nesta área, elas têm o cuidado de alguma forma, não, digamos, de se coordenarem. No fundo como os orçamentos são tão caros, isto custa tanto, Sim. aí eles tentam coordenar a nível de objetivos, a nível de meios, portanto, há sempre uma colaboração bastante estreita estas três, entre estas três agências espaciais, e sempre que uma planeia uma nova missão, tende sempre a baseá-la com base naquilo que já as outras fizeram para introduzir sempre melhoramentos, obviamente, mas evitam sempre repetições. Não vão fazer o que os outros já fizeram, vão fazer algo que será complementar ao que já está feito para recolher ou obter conhecimentos que ainda não tenham sido recolhidos nas missões anteriores. De outra forma, cada uma destas agências estaria a desperdiçar recursos. Um tipo de missões que já foram feitas, que foi uma missão que teve como alvo um binário de asteroides, portanto, dois asteroides muito próximos, ligados um ao outro, e houve uma tentativa com sucesso de colidir um projétil de alta energia com um desses asteroides e verificar que tipo de alteração de rota na órbita desse asteroide é que aquele choque artificial poderia provocar. Isto teria como objetivo no futuro recolher informação sobre o impacto que terá um projétil lançado pelos humanos numa tentativa de alterar a rota de um determinado asteroide que esteja eventualmente em trajetória de colisão com a Terra. Portanto, essa missão também teve grande sucesso, e os dados recolhidos ainda hoje estão a ser analisados para ver os efeitos de uma tal colisão com o corpo, ainda que seja um corpo de alta velocidade, era um corpo bastante pequeno. E, portanto, se me permite, Edgar, sim, com certeza, Teresa. Complementar, porque realmente o que o professor Manuel refere é muito importante. Essa missão, que é a missão DART da NASA ou a missão ERA da ESA, reflete mais uma vez a cooperação internacional neste caso, entre a NASA e a ESA. E essa missão foi a primeira missão de teste de redirecionamento de um binário de asteroides, e a colisão da sonda ocorreu salvo erro, foi em setembro de 2022, e o impacto da sonda DART ocorreu a uma velocidade elevadíssima. Só para ter uma ideia, foi cerca de 21 mil quilómetros por hora. E esse impacto não só encurtou a órbita do asteroide satélite, do asteroide menor, o chamado Dimorphos, em cerca de 32 minutos, mas esse tempo de encurtamento do período de rotação seria suficiente para alterar a trajetória, ou foi suficiente, melhor dizendo, para alterar a trajetória do binário, e numa situação futura de um potencial risco de impacto, basta uma pequena alteração. É evidente que este binário estava a uma grande distância da Terra, mas numa situação futura de um potencial impacto, uma colisão, este impacto cinético, poderá alterar a rota e assim evitar uma colisão de um asteroide com o planeta Terra, e foi considerado, e é considerado um grande sucesso. E só dizer que o material projetado devido ao impacto foi observado em diversas estações com telescópios no planeta Terra, a trajetória das partículas projetadas estenderam-se ao longo de milhares de quilómetros, segundo a NASA, entre cerca de 10 a 30 mil quilómetros, e a quantidade foi estimada em cerca de
1 milhão de quilogramas, o correspondente ou capaz de encher 6 a 7 vagões de comboio. Mas não é tudo, porque agora a ESA, em outubro de 2024, lançou a missão Hera, que se prevê que chegue ao binário em dezembro de 2026, ou seja, para o ano. E isso vai permitir que, pela primeira vez, a humanidade tenha uma visão próxima, não é? de um sistema de asteroides binários, neste caso o chamado sistema Didymos, e vai também permitir demonstrar a capacidade técnica de operação em sistemas de baixa gravidade, porque os asteroides têm em seu redor a gravidade é baixa e o modo de operação técnica tem que ser adaptado a esses meios de baixa gravidade. E a missão Hera vai testar a tecnologia em situações de baixa gravidade, mas também vai fazer um mapeamento da cratera e espera-se que consiga resolução de alguns metros, ou seja, vai-nos fornecer importantes pistas científicas, nomeadamente do ponto de vista estrutural, novamente do ponto de vista de mineralogia, na parte física e química, ou seja, vai ser uma fonte científica extremamente importante. E toda esta fonte esperamos nós que estimule os nossos estudantes a interessarem-se por estudar estes corpos do sistema solar, porque eles têm diversas possibilidades de os estudar, ou do ponto de vista meramente científico, ou se quiserem mais de um ponto de vista da engenharia, nomeadamente o desenvolvimento de tecnologias em operação de baixa gravidade, ou a parte de mineração, que também vai buscar a parte da engenharia, a parte científica. Por isso, é a minha opinião e de muitos dos meus colegas que o estudo dos asteroides será um campo extremamente importante e com muito futuro, e que os estudantes agora têm que ser consciencializados. Exato. E a sociedade... E a sociedade, exatamente, para as famílias começarem a ajudar também os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus primos, a interessarem por esta temática. E é aí que as campanhas de sensibilização, quer a nível de escolas, quer a nível de redes sociais, a nível de museus de ciência, só lembrar que nós conseguimos pela primeira vez comemorar o Dia do Asteroide fora da universidade, ou seja, nós saímos do ambiente académico e fomos para um núcleo museológico, o núcleo museológico do mar. Isso foi extremamente importante. Na Figueira da Foz. Exatamente, na Figueira da Foz. Tivemos logo um contacto com a sociedade muito maior, porque há sempre aquela ideia, entrar dentro das instalações da universidade, se calhar para muitas pessoas é diferente de entrar no museu. O museu, se calhar, está mais perto da sociedade, e é por isso que é preciso fazer esta mudança. Mas também é preciso fazer eventos públicos, fazer workshops, incluir ou tentar incluir nos currículos escolares a parte espacial. Existe, sim, mas ainda muito reduzida. Começar a falar nas missões, na parte científica, enfim, tudo isto tem que ser introduzido também a nível escolar e, ao mesmo tempo, esperar que a comunicação social também nos apoie, porque é a comunicação social, por exemplo, pessoas como o Edgar, com o seu podcast, que chegam mais facilmente à sociedade. E aí sim. Não, ia dizer, é essa uma função importante, tirar os asteroides da sombra onde estão, de dentro das faculdades. É claro que as estrelas, os buracos negros, as galáxias são mais apelativas, mas acho que a professora foi bem clara aqui, e o professor também, a explicar-nos a importância e como muito do nosso futuro aqui na Terra pode passar pela riqueza que os asteroides representam. Como é que está este passo seguinte? Ainda estamos muito distantes, porque referiram os dois
no início que um dos objetivos principais de abordagem dos asteroides, de chegada, de contacto direto, para já é trazer amostras, mas passar para a parte de recolha desses minerais em maior quantidade, essa é uma meta que ainda está muito distante. Qual é a vossa opinião? Talvez começando pelo Manuel. Sim, a designada economia espacial, portanto, que consistirá digamos, na exploração completa do sistema solar, a nível de recursos, obviamente. Haverá sempre a componente científica, mas, digamos, aquilo que motivará ou que será o motor dessa economia será a exploração dos recursos. E, tal como já dissemos, o sistema solar, nomeadamente nos corpos mais pequenos, são ricos em metais que na Terra atualmente têm um custo da exploração bastante elevado, e esses materiais raros, digamos, estão digamos, em quantidades bastante concentradas nos asteroides. Especialmente digamos, os americanos têm, digamos, os olhos deles presos em vários corpos, em vários asteroides, especialmente um que é supostamente, não há, as observações ainda não são muito claras, mas há indicação, com base naquilo que já se observou, que ele tem uma composição essencialmente metálica, totalmente metálica. Há asteroides de diversos tipos, há uns que são rochosos, portanto, há uns que são rochosos metálicos e há uns que são metálicos. Este será um metálico e que se pensa que terá sido o núcleo de um corpo maior que, ou por uma colisão grande, se separou, ou então foi um núcleo que não chegou a agregar mais materiais à volta dele, mas supostamente é um corpo metálico, portanto, que terá, em termos, o valor económico desse é astronómico. Uhum. Há outro ponto de vista que se explorarmos esses recursos, provavelmente vamos destruir o valor dos metais, dos materiais que já cá temos. Portanto, o valor do ouro na Terra seria bastante menor, Estou a perceber. seria desvalorizado. Portanto, Sim. há também essa perspectiva. Mas a ideia a ideia será, obviamente, haverá sempre dificuldade em transportá-los para a Terra, mas se eles forem explorados no espaço, poderão ser usados para construção no espaço. Portanto, vamos sim. que queremos construir uma base lunar, uma base em Marte, precisaremos de materiais e assim como falamos em asteroides, também falamos na superfície lunar, que há também há estudos de investigação para saber onde é que existem materiais raros, materiais de valor económico elevado, materiais que podem ser utilizados nas tecnologias mais avançadas, e a Lua, certos locais da Lua, são focos principais da investigação nessa área. Nós, inclusivamente, no mestrado internacional em que estamos envolvidos, há um aluno brasileiro desse mestrado que estudou, digamos, fez um mapeamento numa região da Lua de materiais raros de elevado valor económico, e a quantidade estimada é enorme. Portanto, o potencial económico da exploração lunar, assim como dos asteroides, é elevado, é bastante elevado. Portanto, quando falamos nesse aspecto da nova economia, aquilo que está o motor dessa economia no fundo, é o valor dos materiais que se podem obter. Depois, por outro lado, também há a questão de quem é que vai explorar. Atualmente, a nível internacional, especialmente nos Estados Unidos, há já várias empresas que estão a projetar, que estão com investimentos privados, que estão a projetar a mineração. Na Europa existe, creio que no Luxemburgo também, empresas dessa área. Portanto, ainda está, do ponto de vista tecnológico, ainda não existem soluções totalmente completas, digamos, para
iniciar Iniciar esse essa tipo de... exploração. Sim, sim. Mas surpreendentemente, eu diria que as coisas começaram há 10 anos atrás, no máximo, e já há muitos investimentos nessa área, e não digamos, é expectável que dentro de 10, 15 anos já haja alguma empresa nesse domínio a fazer os primeiros ensaios da exploração de asteroides. Eu não Muito tenho bem. qualquer dúvida que isso vai ser no futuro Muito próximo. relativamente próximo, exatamente. Sim. Para irmos terminando, Teresa Seixas, como é que está Portugal neste processo de exploração de que falámos aqui, neste caminho de desenvolvimento? Estamos a olhar apenas para o que os outros fazem ou estamos a colaborar Nós ativamente? estamos a colaborar e tanto que o convite ao professor Humberto Campions foi feito já na continuidade de uma colaboração que já se iniciou no ano passado e já agora posso dizer que o professor Humberto Campions vai deslocar-se à Universidade de Coimbra e também à Universidade do Porto para estabelecer colaborações científicas com um propósito, o estudo dos asteroides e também colaborações a nível, se possível, não é, da NASA, em particular de missões a asteroides. É esse o seu propósito, ajudar-nos a desenvolver os estudos na área dos asteroides. Por isso é que ele, a partir de setembro, vai estar até ao final do ano na Universidade de Coimbra. Por outro lado, há também, por exemplo, a nível da Universidade de Coimbra, o que o Manuel Silva referiu, um mestrado em geociências, um mestrado Erasmus Mundus em geociências planetárias, e que já reúne unidades curriculares, em particular ligadas à análise dos asteroides, em particular da refletância dos asteroides, e que tem atraído alguns estudantes, apesar de ser uma unidade de opção, já tem atraído alguns estudantes, mas eu até aproveitava para dizer que esta unidade curricular ligada em particular aos asteroides, é evidente que todas as unidades curriculares do mestrado Erasmus Mundus em Geociências Planetárias são extremamente importantes e extremamente interessantes, mas em particular, já que estamos a falar de asteroides, e para eventuais candidatos que queiram entrar neste domínio, esta unidade também está disponível na Universidade do Porto, ou seja, estudantes da Universidade do Porto podem frequentar esta unidade curricular e assim inteirar-se de técnicas de análise, em particular na área de refletância de asteroides. E por que não concorrer também ao mestrado? Porque assim já vão ganhando valências na área, que Muito depois bem. Muito bem. facilmente os vai permitir entrar em missões espaciais. Mas também alerto que no país já existem licenciaturas ligadas à parte mais de geociências planetárias e isso já será também um começo para os estudantes poderem entrar na área dos asteroides. Muito bem, obrigado aos dois. Eu acho que ficaram aqui recados bem importantes, nomeadamente estas mensagens bem apelativas. O futuro da Terra, o nosso futuro como humanidade passa muito pelos asteroides, para além de estarmos bem conscientes do risco que eles representam, mas como já ficou patente também nesta conversa, já sabemos de algum modo, ou estamos a aprender a minimizar esse risco e as potencialidades parecem-me se calhar muito maiores do que o risco que os asteroides poderão representar, pelo menos para já. Obrigado aos dois e continuação de bom trabalho, de divulgação. Não digo até ao próximo dia 30 de junho, que já percebi que da vossa parte o tema asteroides é para conversar todos os dias e não só no seu dia mundial, não é? Muito obrigado então. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia.